E aí, fechou? Quem vai pagar, da direita ou da esquerda? Quem tem que pagar, quem está na esquerda. A esquerda que tem que pagar. Vamos lá, pessoal. O nosso tema de hoje, seguindo aí a nossa cronologia de honra ainda, o nosso tema de hoje, obrigado, é ferindo a honra. Ferindo a honra. Hoje vai sangrar um pouquinho, viu? Ferindo a honra. Repete comigo, ferindo a honra. Qual o tema? Só para todo mundo entender, ferindo a honra. Ah, legal, vamos lá. Livro de Esther, capítulo 1. Quem ama o livro de Esther? Você acredita que eu sei ele de cor? Eu sei tudo que acontece no capítulo 1, 2, 3. Não estou falando para demagogia, não. É porque esse livro me inspirou. Primeiro, eu dei o nome da minha filha por causa desse livro. Eu fui escolhido, eu tinha que apresentar um trabalho no seminário e defender a monografia de um livro da Bíblia. Eu escolhi o livro de Esther. Quando eu bati o livro de Esther, eu falei, cara, apaixonante. Porque esse livro ele é rejeitado por muitos, porque ele não tem o nome de Deus em nada. Não tem nada o nome de Deus em nada. Não tem nada em que você possa comparar e ver assim, dentro da literatura, Yahvé, Elohim, nada. Mas ele tem as ações de Deus, ou seja, um Deus invisível, atuante. Onde uma menina judia, órfã, sem pai e sem mãe, é colocada como rainha. Só Deus faz essas coisas, só Deus faz. Hoje você vai ver esse livro diferente. Se eu botar aqui no meu tablet e mostrar para vocês, vocês irão, tá bom aqui, tá? Vocês irão compreender. Eu tenho a mesma pregação aqui do capítulo 1, mas de forma diferente. E eu decidi fazer essa pregação de forma tensional, colocando ela, Milena, para ser uma palavra de honra. Vai acontecer uma desonra, mas vai acontecer a honra. Então eu quero hoje que você preste bastante atenção, que o Espírito Santo nos ajude hoje na nossa comunicação. Eu como voz e você como ouvido, ok? Algum recipiente para receber a palavra de Deus? Muito bacana, vamos lá. Esther capítulo 1, verso 1 diz assim: estes acontecimentos ocorreram nos dias do rei Xerxes. Na sua Bíblia deve estar Suero. Quem está com Bíblia de papel, corrigida, atualizada, o King James, qualquer outra versão está Assuero. É a colocação de tramitação para o grego, ok? Tá legal? Então é Xerxes, né? Do trono real, vou voltar. Esses acontecimentos aconteceram no reinado do dia do rei Assuero, que reinou por 127 províncias. Repete comigo, 127. Pensa no reino da Pérsia, Aí o reino da Pérsia ele se divide em 127 cidades, a mesma coisa. É como se fosse o Brasil, ok? E as suas cidades, Minas Gerais, São Paulo, por aí vai. Então cada cidade dessa tem um governador, ok? Então essa cidade que compõe ali o reinado da Pérsia, eram 127 províncias, ok? Desde a Índia até a Etiópia. Do trono real, na fortaleza de Suzã, Xerxes governava seu império. No terceiro ano do seu reinado, ofereceu um banquete em todos os seus nobres e oficiais. Convidou todos os oficiais militares da Pérsia, da Média e também os príncipes nobres da província. A festa durou 180 dias e foi uma demonstração formidável da grande riqueza do império, da pompa, luxúria e o esplendor da sua majestade. Terminada a celebração, no verso 5, o rei ofereceu um banquete a todo o povo que estava na fortaleza de Suzã, desde o mais importante até o mais humilde. Não faltou ninguém a essa festa. O banquete durou 7 dias e foi realizado no pátio do jardim real. O pátio estava enfeitado com cortinas brancas de algodão e com tapeçarias azul, presas às cordas de linho branco, fitas vermelhas e argolas de pratas fixadas nas colunas dos mármores. Havia sofá com armação de ouro e de prata sobre o piso do mosaico e do pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras também preciosas. As bebidas eram servidas em taças de ouro de diversos modelos e havia grande quantidade de vinho real para mostrar a generosidade do rei. Por ordem do rei, podia-se beber à vontade, pois ele havia instruído os seus oficiais do palácio a servirem, ok? Quanto vinho cada convidado quisesse, bebida liberada. Na mesma ocasião, a rainha Vasti ofereceu um banquete
para as mulheres do palácio do rei Xerxes. Verso 10, no 7º dia da festa, quando o rei estava muito alegre por causa do vinho, bêbado, ordenou que os 7 eunucos que o serviam, Meumã, Bistã, Harbona, Bigtã, Abigatã, Zetar e Carcas. Quem quer ter um filho esse ano? Tá aí os nomes, sujeito. Ok, Bárbara? Já pensou? Bigtá Viegas. Olha que legal. Não é? Olha, Carcas Viegas. Escolhe aí o Daniel e a Bárbara. Meumã Viegas. Que maneiro. Meumã, né? Pessoa na escola. Meumã. Que lhe trouxessem a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria que os nobres e os demais convidados contemplassem sua beleza, pois era uma mulher muito bonita. Verso 12, último da primeira parte. Mas quando transmitiram a ordem do rei, a rainha Vasti, ela se recusou a ir, e o rei ficou indignado. Repete comigo o verso 12, se você tem coragem. Mas, eu disse só os corajosos, mas os medrosos se calem. Mas, quando transmitiram a ordem do rei, a rainha Vasti, ela se recusou a ir. Eu disse, ela se recusou a ir. O rei ficou furioso e indignado. Palavra de Deus para a nossa vida. Se você pode, respeite ela, dê uma honra a essa palavra, que vai alinhar a nossa vida mais uma vez como Deus tem feito. Aleluia. Bom, se nós lermos aqui já o texto bíblico, ele por si só já explica. Se eu tentar sair daqui, eu vou atrapalhar o texto dessa noite hoje. Mas existem algumas coisas que devem ser consideradas e colocadas. Umas, experiências minhas, outras, experiências suas. Então vamos juntar as nossas experiências para que nós possamos viver com clareza aquilo que a palavra quer que nós vivamos. E quando nós olhamos para esse texto, dá o nome da ferindo a honra, você já deve ter entendido, porque um rei seleciona a sua esposa para mostrar aos seus mais importantes do seu exército, do seu reinado, o esplendor e a lindeza que ela é. O texto não faz o mínimo de indagação, de botar a Vasti como alguém imperceptível, diz que ela é linda, e é de verdade, a Bíblia não mente. Mas por que ferindo a honra? Ferindo a honra porque a chave principal da palavra de hoje é: o rei chama a rainha e a rainha diz: não quero, estou de birra, não estou nem aí, né? E por que o nome ferindo a honra? Porque ferindo a honra é desqualificar. Repete comigo: desqualificar, expor, opinião que desqualifica. Por favor, gente, deixou sozinho agora. Diga: opinião que desqualifica. Desonra moral. Tudo isso está sobre ferindo a honra. Quem foi ferido aqui? Vasti ou Xerxes? Parei, mas o cara estava bêbado. Quem foi ferido? Vasti ou Xerxes? Tem certeza? Quem foi ferido, pessoal? Vasti ou Xerxes? Mas esse é um modelo de um homem tratar uma mulher? Responde, gente. Então quem foi ferido? Vasti ou Xerxes? Já mudou. É só da liga que a gente sabe que está no coração, viu? Quem acha que foi a Vasti ferida, levanta a mão, por favor. E o paizão? Paizão, já falei que isso aí no leilão é lance, né? Quem acha que a Vasti foi ferida, levanta a mão. Expõe a sua opinião, por favor. Quem acha aqui? Legal. Acha também? A Vasti foi ferida, né? Tá certo. Está certo, a senhora tem idade para acertar. A senhora está certíssima. Nós que estamos errados. A senhora está certa. Uma salva de palmas para a nossa irmã Ilma. Está certo. Está certo. Quem acha que a Vasti foi ferida? A honra dela foi ferida. Ó, a senhora está cheia de seguidor. Olha lá, depois da senhora, quer ver? Olha só, Sérgio. Quem acha que a Vasti foi ferida, levanta a mão. Você que levantou daquela vez. Dá uma olhadinha, dona Ilma. Fica de pé para a senhora ver. Ó. Olha lá, isso. Segue ela no Instagram, Ilma. Bom, justamente essa fala e essa pergunta é uma pergunta provocativa, no qual
eu preciso fazer, porque alguns conceitos nessa nova década, desses 10 anos para trás, foram mudados. O texto nunca teve essa ênfase assim. O texto original, a exegese do texto, o que é exegese? Você tem que fazer dentro das 4 linhas o que o texto quer dizer. E como se há essa exegese? Texto sem contexto é pretexto. Isolado você vai dizer, Vasti está certa, o rei está errado. Por que isolado? Você vai ver um rei que bebeu demais, tá? Se empolgou na festa, está descredenciando a esposa. Se você olhar dessa forma só aqui, só que a Bíblia, irmão, não é um versículo isolado. A Bíblia tem história, tem contexto, tem pretexto, tem pós-texto, tem antitexto e tem um propósito de Deus. Então nós estamos falando de um livro que compõe 10 capítulos, então não posso dizer que o livro se resume no primeiro. Então, dona Ilma, perdeu. Você vai ver. Tá bom respeitar a senhora, mas perdeu. Com todo respeito. Espera para a senhora ver, daqui a pouco a senhora vai mudar de opinião. E aí o que acontece? Quando a gente olha a questão desse texto, o que mais o mundo hoje está querendo colocar na nossa cabeça é o seguinte: destruir o quê? A família. Destruindo o casal, você destrui a família. O marxismo, ele é tão violento que ele não atira num jovem direto, ele atira no casal. Qual a porcentagem de jovens que tem se colocado a cabeça no mundo afora, nas drogas, em prostituição, em habilitando o outro sexo, dando lugar à sua carne? Qual o nome disso? Orfandade paterna e materna. Pergunte aos psicólogos qual é o motivo que as pessoas, segundo aquilo que elas apresentam como problemas da mente ou da alma, qual o motivo número 1 que eles descobrem a origem do caso? A origem do caso está originada justamente na mensagem subliminar em que nós estamos olhando aqui. Em que de uma década para cá, quando eu li ontem isso, quando eu percebi, na verdade, isso ontem, porque a minha mensagem também tem alguns anos e nunca, em nenhuma Bíblia, quando você pega o rodapé, nenhum comentarista, que ali é a visão teológica de cada um comentário, quando você pega uma Bíblia, por exemplo, aplicação pessoal, quando você pega uma Bíblia pentecostal, quando você pega uma Bíblia King James, as Bíblias que tem rodapés, no qual é o comentarista, do compilador, do autor da Bíblia, você vai ver que às vezes um complementa o outro, os dois falam a mesma coisa. Nenhuma Bíblia sequer ela vai dar ênfase a isso aqui, a não ser a Bíblia do expositor, que eu fiquei muito triste ontem quando eu li ela. E eu sei muito bem quem compilou a Bíblia do expositor. Teve o dedo de uma mulher muito renomada hoje na escritura dessa Bíblia. Não na escritura dela. A Bíblia é uma só, mas nos comentários. A Bíblia do expositor, que eu sou fã, ela tem um capítulo e um versículo explicando. Desculpa, ela tem um versículo e um rodapé explicando. Outro versículo e um rodapé explicando. É uma Bíblia completíssima, não descredibilizo ela nem a ideia de ninguém. Apenas eu preciso reter o que é bom, mas eu não compactuo. Por que não compactuo? Porque essa ideia é uma ideia feminista. Essa ideia é uma ideia no qual o cujo descredibiliza a honra ao homem da casa. E aí você vai me dar razão quando a gente se aprofundar mais à frente. Só um pouquinho. Quando a gente se aprofundar mais à frente, você vai ver que na verdade não é sobre isso. Ainda que ele tivesse bêbado, a Bíblia diz: vós mulheres, quando coabitai com os maridos descrentes, não ganhem ele com palavras, mas com procedimento. Então faltou procedimento e ética da Vasti com o seu marido, que era a sua autoridade. Independente do erro dele, não justifica ele errar novamente. Ela não vai credibilizar o erro dela em cima do erro do marido. Se ele errou, e se eu faço jus que ele está errado, eu não devo errar, senão vou me assimilar a ele. O cara traiu, vou trair também. A mulher traiu, vou trair também. Você é tão sujo igual a ela. Então é o sujo falando mal lavado. Quem entende isso aqui até a primeira parte? Então toda essa intenção de que Vasti está certa, tem que se defender, é uma visão hoje marxista, é uma visão feminista hoje, descredibilizando a instituição, descredibilizando a palavra casamento, e aí, meu irmão, descaracteriza tudo aquilo que Deus criou, chamado família. Aqui se dissipa as famílias. E eu quero explicar isso aqui mais um pouquinho, por quê? Porque se nós olharmos aqui ao meio do texto, você vai entender perfeitamente o que eu quero dizer, e aí você toma as suas conclusões. Se for boa, amém.
Espero que seja. Quando nós olhamos no capítulo 1, nós olhamos um rei, cujo qual o reinado dele é o reinado da Pérsia. Repete comigo, Pérsia. 2 reinos juntados, Medos e Pérsias. São 2 cidades ou 2 países pagãos que Deus deu autoridade para que eles nesse momento sitiassem Jerusalém. Eles são aqueles cujo qual levaram todos os israelitas à mercê daquele cativeiro babilônico de 70 anos. E esse livro ele está justamente durante o período do cativeiro babilônico. Esther também está junto com Neemias, com Esdras e tudo mais. Pegando essa primeira fala, então esse império aqui, já que ele sitiou Jerusalém, porque ele é devasto e de grande poderio, esse exército aqui, ele está comandando, é o país mais forte dessa atualidade. Então isso demonstra para a gente o esplendor desse rei. Isso mostra para a gente o quanto os medos e os persas são altamente capazes e valorosos e ricos nesse momento. O texto diz que são 127 províncias. Quem está ali representando essas províncias? Todos os governos, ou todos os governadores, líderes de cada cidade. Não sei o número, pode ser o próprio governador, os seus súditos, as pessoas mais importantes de cada província. Então, irmão, se a gente multiplicar 127 por 3, por 4, acredito até por mais aí, meu irmão, vai dar quase 1000 pessoas. E o texto diz pra gente que o rei, ele fez uma festa de 180 dias. Quem sustenta uma festa de 180 dias tem muita grana. E aonde essa galera se alojou para dormir, para descansar? O rei, na redondeza, ao lado, no seu palácio. Então nós estamos falando de uma riqueza exuberante. Os copos, as taças que eram servidas para que eles pudessem beber, eram taças nobres, chamado de vinho. Quando o texto diz, não é falta de palavra, mas quando o texto diz, no 3º ano ofereceu um banquete, no verso 2, aos nobres oficiais, convidou os militares das persas, os medos, príncipes mais nobres da província, o texto está trazendo uma clareza de qual o nível de honra para esses convidados. Lá embaixo nós olhamos aqui que tem um banquete servido para o maior ou menor, mas existe uma festa elite que foi oferecida antes. E como o rei também é grato aos trabalhadores, às pessoas de baixo, ele também faz um banquete para honrar todos os moradores, aqueles cujo qual moram e trabalham também na Pérsia. Aí o texto diz que a festa durou 180 dias no verso 4, e agora o texto diz para a gente aqui, no pátio, no verso 6, olha quanta nobreza, no pátio estava enfeitado com cortinas brancas de algodão, são materiais de tecidos nobres, e com tapeçarias azul, presas nas cordas de linho, dá detalhe, vermelhas, argolas de pratas fixadas na coluna de mármore, havia sofás de armação de ouro, sofás que as armações dele eram pensa numa festa, mais cara do que o navio do Neymar. Pensa numa festa no qual não falta brilho, é essa festa. E agora o que me chama a atenção, não sei se você percebeu, que em momento nenhum, a festa está falando de oficiais, ok? De generais, de militares, a festa não está falando de mulheres. Se você fizer uma conexão de tudo que a gente leu, preste atenção no verso 9, pula lá por favor, André é top, vamos lá, pula no verso 9. Na mesma ocasião, a rainha Vasti ofereceu um banquete para as... Por que ela ofereceu para as mulheres? Porque a festa era só para homens. Então o texto, Alexandre, fez um banquete, o texto diz que o chefe fez um banquete só para homens. Ele estava enobrecendo aqueles que lutavam uma labuta da visão da Pérsia, aqueles que estavam nas províncias coligados a ele, ok? Aqueles que estavam juntados, partidos a ele, eram persas mesmo nas outras províncias, ok? Então, dentro desse contexto que a gente está vendo, há uma nobreza, há uma festa com 180 dias, e há agora uma festa sendo inaugurada, onde vai serem convidados todo tipo de pessoas, agora os mais ricos e também os mais pobres, vai tentar juntar eles todos, para um banquete, para a comida que durou 7 dias. O que me chama a atenção é que no mesmo momento da festa do rei, a rainha Esther também fez um banquete com as mulheres. A rainha Vasti fez um banquete para as mulheres. O que me chama a atenção é uma disputa desnecessária.
Não sei se você conhece, levanta a mão devagarzinho assim, se for alguma coisa que você conhece. Eu sei que não é com você. Mas quem conhece alguém que só está fazendo alguma coisa porque alguém está fazendo? Vou explicar. Fulano comprou um telefone, o fulano não tem nem condição, mas vai comprar também. Quem conhece? Baixinho assim, cagueta não. Baixinho assim, faz assim, ó. Ou faz assim com a cabeça assim, ó. Faz assim. Existem coisas que desnecessário. Não tem necessidade de fazer isso. Não tem necessidade de competir. E a rainha Vasti, ela faz justamente uma festa para aborrecer o rei, para disputar com o rei. O rei não está numa orgia, irmãos. Quando eu trouxe para vocês a verdade do texto bíblico dizendo que não tem mulher, eu estou dizendo, o rei não está caindo ela, não tem necessidade, está no futebol, irmão. Está com os amigos, conversa de homem, papo de homem. Para que se revelar? Não tem nada a esconder. Está lá os oficiais. Então ela fez uma festa justamente para disputar com o rei. Primeira parte em que nós vemos que o nosso texto, do nosso tema, ferindo a honra, disputa desnecessária. Como eu falei do iPhone aqui, que é a coisa mais comum, né? Vira moda, impulsiona. De manhã eu falei e torno a repetir, quem mora em uma rua de vila onde tem muitas casas? Faz um teste para mim amanhã? Quem promete fazer um teste? Quem promete fazer um teste? Assim, mão lá em cima, por favor. Poxa, gente. Que isso? Quem promete fazer um teste amanhã? Pinta o muro da sua casa. No mesmo dia, no final da tarde, o vizinho vai dizer assim, nossa, ainda bem que você pintou, eu tinha esquecido que tinha que pintar meu muro também. Faz uma reforma, alguma coisa, alguém vai querer lhe copiar. Que na verdade é um instinto das pessoas, parece que se vê outro rompendo, parece que ela fica para trás. E alguma disputa dessa compromete a gente. Como nós conhecemos já o texto, em que Vasti foi totalmente comprometida por essa festa. Poderia ficar na dela caladinha, sabendo que o homem está lá, o cara é rei, irmão. E aí, para piorar o assunto dela, o texto diz, aqui onde entra essa questão, onde dona Ilma, as pessoas hoje estão defendendo mais a Vasti aqui, ó, o rei Xerxes estava muito alegre por causa do, verso 10, o rei estava muito alegre por causa do, legal, hoje estão defendendo então, é embriaguez do rei? É. Deixa eu te falar, a gente conhece a história, quem conhece o livro de Esther? Quem conhece? Depois que saiu Esther, entrou quem? Vasti. Mudou o rei? Não. Troca o nome, né? Não, quem conhece o livro de Esther? Beleza. Depois que Vasti saiu, quem entrou? O que eu falei? Mas você entendeu, eu chamei até a tua atenção, viu? Depois que Vasti saiu, quem entrou? A autora do livro aqui, né? O nomeado pelo livro. A Esther entrou. Mas o rei mudou? Por que deu certo com a Esther e não deu certo com a Vasti? Cai por terra que o rei era esse rei ruim. Lembra do que eu falei? A Bíblia diz, vós mulheres, quando coabitai com o marido descrente, não ganhe ele com palavras, mas com procedimento. O problema é que o rei Xerxes era ímpio, e a Vasti também era ímpio. O rei Xerxes era ímpio, e a Esther era judia, nosso vocabulário, crente, que sabe se achegar. A história de Esther é linda, como é que ela chega perante o rei? Botando um banquete, quebrando tudo, e o rei fala assim, ela vai pedir alguma coisa, ela fala, não, só queria agradar o teu coração. Tem direito de pedir? Tem. Quero voltar amanhã de novo. Muito abusada, né? Ô menina que sabe pedir, vai ganhar pix toda hora. Pix. Cada banquete é um pix. Agora, presta atenção, que esse lado feminino defende Vasti apenas dizendo que o rei estava negado. O rei não tem a cultura em que nós temos. O rei, ele bebeu, o texto diz que ele estava alegre, de uma forma educada, biblicamente. O texto não queria descredibilizar um reinado tão lindo, dizendo assim, ele estava bêbado. O rei vai dizer, ele estava alegre. Como é que a gente fala com alguém, né, ímpio? O crente não bebe, né, irmão? O ímpio, você fala, ele está alegre demais, né? Bebeu, né? É a mesma coisa que a Bíblia está dizendo aqui, de uma forma educada.
Então, os feministas hoje, irmã, agora você vai começar a entender, eles somente alegam que a Vasti estava certa porque ele estava bêbado. Mas se ele estava bêbado, qual é a lacuna, o capítulo, o versículo, qual é o parágrafo que credibiliza uma mulher ser omissa ao marido? Um exemplo, o marido errou, a mulher vai dizer assim, não vou fazer a comida, ela está sendo pior do que ele. A minha esposa falou para você a vida inteira, o pai dela foi ímpio a vida inteira, e a mãe se converteu, mesmo ele fazendo as asneiras na rua, a Tirene nunca deixou de ser esposa, por causa que ele deixou de ser marido. Aí ó, o filho aí ó. Agora, se os feministas só leem somente o capítulo 1, eles estão perdidos. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas dariam ouvido a espíritos enganadores, e esse é o problema. As pessoas estão distorcendo, estão negando a eficácia e a verdade da palavra. Peraí, lembra do que eu falei? O mesmo rei Xerxes foi casado com Vasti, a Vasti foi retirada do palácio, expulsa do palácio. Quem casou com o rei Xerxes, diga, Esther. Ele deu certo com a Esther ou não deu? Mas é o mesmo cara. Então peraí, essa visão de que o rei era esse rei embriagado, na verdade a mulher nunca ajudou ele a largar a bebida. Ele nunca teve motivo talvez de voltar para casa. Se ele fez uma festa de 180 dias, e lá no final, quando ele estava embriagado, que ele percebeu que tinha mulher, porque ela nunca foi presente na vida. Sei lá, está comigo aí não? Quantas vezes vê as pessoas, né, ficam no bar, bebendo, e não vai para casa, você fala, cara, você tem uma casa, eu vou para casa para ter briga? E esse texto, quando o texto diz para mim que essa mulher, ei, não sou machista não, tá? Espera aí, irmã, calma o coração. Quando o texto diz para mim que ela negou a ida até o rei, o que eu penso? Vasti está aqui, chegou os eunucos do rei, dizendo assim, ó, o rei manda te chamar. Ela olha para o bando de mulher que ela está atrás, ela faz assim, ó. Quem já ouviu isso? Não vou. De manhã um rapaz estava aqui na frente e falou assim, não, lá em casa não é assim não, pastor. Eu falei, sério não? Ele, não, lá em casa é assim, ó, não vai. Não vai. Quem conhece esse ritual aqui, satânico? Meu irmão, mulher bateu o pé, meu irmão. Ó, bater no pé. Imagina Vasti olhando para aquelas mulheres, querendo dar uma de mulher, de macho, sendo mulher, né? Vou meter o peito e vou dizer, não vou. Quer ver? Não vou. Todo mundo falou, é isso aí, Vasti. Vai não, deixa ele pagar o preço, tem que comer na sua mão. Esqueceu que ele é o rei? Esqueceu que o poder está na mão dele? Está comigo aí? Não. O perigo de dar ouvido às pessoas que não têm um relacionamento sadio é esse. Conselhos de pessoas ignorantes. Imagina como que essas mulheres ficaram, né? Aí, vou curtir essa agora. O rei vai ficar de cara grande. Fica tranquilo. Até porque ele está dopado, não vai nem saber o que está fazendo. Qual o conselho que o rei toma? Um conselho com seus sábios. E os sábios vão dar um conselho no qual vai descredibilizar, vai encher o reino. E aí dá ruim. Tem alguém comigo aí não? O que é ferir a honra? Transmita ao rei a ordem. Verso 12. E ela se recusou a ir. Ferir a honra é a ausência de prioridade, é o chamado. Quem está chamando ela? Por favor, faça o culto comigo. Quem está chamando ela? Somente o pastor César? Quem está chamando ela? O que ela deveria ter feito? E o que ela não fez? O que é ferir a honra? Quantas vezes Deus tem batido na sua porta, irmãos? Quantas vezes Deus tem te chamado para algo? Você acha que não está ferindo a honra, mas se Ele é rei, e você faz parte desse reino, porque você não vai ao chamado dele? De manhã recebi uma mensagem ontem à noite de uma jovem da nossa igreja dizendo assim, Fábio, olha pastor, por favor, dá uma ligada para um rapaz, poxa, ele teve um sonho, e no sonho Deus mostrava você para ele, Deus dizia no sonho assim, ó, você entrou em briga que não era sua, pode voltar para lá. E no sonho ele voltava para cá, para se reconciliar. E ele falou, mas eu não tenho coragem. Aí essa pessoa falou, poxa pastor, dá uma ligada para ele. Eu falei, irmã, se ele não quer obedecer a voz de Deus, quem sou eu na fila do pão?
Se Deus deu um sonho para ele, dizendo tudo o caminho certinho, tintim por tintim, comprou briga, se meteu em problema que não era dele. Aí eu vou ligar e falar, aí, semideus está aqui, ó. Nova divindade. Pelo amor de Deus, pessoal. Vamos atentar e ouvir e obedecer o chamado do rei. O que a gente mais tem são pessoas na igreja assim, ai, Deus falou comigo, mas não tomam partido. Eu estava comentando hoje com algumas pessoas, alguém que labutou para entrar no ministério, entrou no ministério, cumpriu uma escala só e já não vem há 2 meses. Mas diz que Deus falou que era para ser, etc e tal. Irmãos, tem muita gente emocionada aí, sem motivação exata. É mais motivação para o público do que para o reino. Quem crê que foi chamado por Deus? Vou descredibilizar isso agora. Levanta a mão quem falou que crê. Quem é chamado? Pastor Célio, levanta a mão. Ele levantou. Quem crê que foi chamado por Deus? Irmão, uma pessoa que foi chamada por Deus, ela não desiste nem que a vaca tussa. E se a vaca tossir, ela fala, então late. Porque uma pessoa chamada, meu irmão, ela é batizada com aquilo. Se a pessoa é chamada, ela é batizada, ela é selada, ela é lacrada para aquele propósito. Não tem como, irmãos. E tem muita gente dizendo assim, Deus me chamou, lutinha volta para cá, vira tudo Nutelazinha, parece até um pastel com tudo dentro. Cheio de bagulho dentro das ideias na cabeça. Pelo amor de Deus, irmãos. Quem tem chamado não recua. O chamado é a morfina das feridas da chamada, irmão. Agora, quando nós olhamos esse texto, nós vemos aqui que a prioridade de Vasti não era atender o chamado. Você sabe o que ela sofreu para estar no reino? Pergunta para mim o quê? Mais à frente, quando a gente vê o processo seletivo da Esther, o que nós vemos? Esther sendo chamada com um monte de moças, centenas e até milhares de moças, e vai passando um filtro, e a história diz que aquela moça, cujo qual o rei se engraçar, ela teria que vir outra vez. Isso já é comum da Esther, ela aprendeu quantas vezes tem que chegar perante a presença do rei. E todas as moças passaram, imagine, se o rei tivesse a opção exata da primeira. Mas quando é a tua vez, pode passar pessoas bonitas, com os olhos castanhos, com os olhos azuis. Pode passar o mais lindo, o mais cheiroso. Quando o negócio é contigo, não adianta, a tua vez vai chegar. Olhando para o propósito de Esther, o chamado de Esther, a gente vê que não mudou, porque é algo dentro do ritual dos medos e dos persas. Agora você imagina, Jefferson, o quanto essa mulher, Vasti, lutou para ser rainha. O quanto você lutou para casar? Foi fácil o seu casamento? Wesley, você vai casar agora, está sendo fácil? Não, né? Que prova, né? Está na prova, está na prova. Espero que você esteja na prova, irmão. Você entendeu a mensagem, né? Bruna, está sendo prova ou está sendo fácil? Grita, Bruna, prova, pastor. Eu gosto dessas coisas. Eu fico mais tranquilo. Ei, tem que ser prova, por quê? Porque a gente dá valor, irmãos. Na verdade, irmão, só não abandona Jesus quem vê o que largou. Gente que não larga nada, na verdade, na primeira crise vai embora, porque não largou nada. Não tem preço pago, então não sabe o valor da chamada. Agora, nos olhares clínicos aos modelos dos persas, a Esther, a Vasti, vai ser difícil, né? A Vasti, ela passou um crivo de seleção para chegar a ser a candidata rainha. Por tão muito ela fez, mas por tão pouco abandonou. E isso a gente vê na caminhada aqui, naquilo que a gente fala de pé. A gente luta, se desvencilha. Quem largou a bebida para se converter? Se não levantar a mão, vou dizer que você bebe até hoje. Quem largou alguma coisa para Jesus? Quem largou para seguir Jesus? Alguma coisa. Cara, mas no dia da tua crise, você nem pensa nisso, quanto foi difícil largar. Irmão, tinha gente aqui que servia porco, espírito de porco. E hoje está aqui na igreja, mas será que uma lutazinha vai te tirar daqui? Irmãos, nós desabilitamos, largamos as armas mundanas para servir a Cristo, irmãos. Então o primeiro erro que nós vemos aqui em Esther é: não valorizou no processo que a tornou a rainha.
E isso nós vemos, irmãos, em várias áreas, irmãos. Em várias áreas. Como é difícil entrar na faculdade, é ou não é? No vestibular. Quantas pessoas, tenta fazer uma medicina, irmão. Quantas pessoas são inscritas, quantas passam? Aí tu fala, pô, estou em primeiro, pá! Mas no terceiro, quarto período você, ai, não quero, é muito difícil para mim, etc e tal. Mas, cara, olha o preço que foi pago por isso. A mesma coisa atribuída a Jesus. Olha o sacrifício dele, vale a pena abandoná-lo? Não, eu preciso valorizar o que ele fez por mim. Posso ouvir um amém, por favor? Então, o que a gente vê de erro em Vasti é, não valorizou, não teve a prioridade ao seu chamado. Diga assim, não ter a prioridade ao chamado é ferir a honra. Gente, está fraquinho, não ficou legal não. Diga, não ter prioridade ao chamado. Participa, por favor. É ferir o quê? Parabéns para você. É ferir a honra. Outra coisa, ferir a honra é competir dentro do palácio. Não podia fazer festa em outro dia? Não podia? Quando você entregou a vida para Jesus, o que você falou? Nunca mais falta um culto. Hoje você faz até festa no dia de culto. Disputa com a agenda do reino. Disputa com a agenda do reino. Disputas desnecessárias. Disputas eclesiásticas. Já participei de igreja com eclesiástico, meu irmão. Aqui a gente tenta dar uma mesclada. Ainda funciona eclesiástico. Porque tem líder, tem supervisor, tem pastor. Meus irmãos, mas já participei de uma igreja onde trabalhava com um diácono, com presbítero, com evangelista, meu irmão, mas era uma escada, um queria subir pisando no outro, ia movimento. É uma coisa, irmãos, desnecessária ao reino. Competição interna no palácio. Cá para nós, a Esther não podia fazer, a Vasti não podia fazer uma festa outro dia? Por que ela fez? Ela queria fazer uma festa com as amigas ou queria provocar uma ira no rei? Competição desnecessária. A minha cela é maior, a outra, né? Quer crescer, mas não quer crescer para dar fruto para o reino, quer crescer para competir. A gente vive uma competição. O meu ministério é melhor, eu falo melhor, eu canto melhor. Aqui no altar, será que alguns levitas, não sei, de repente vai que tem, né? Eu canto melhor. Quando eu canto, a unção desce, as pessoas ficam como cheia do manto, cheia da glória. Que isso, Vasti? Quando eu prego somente a minha... Que isso, Vasti? Quando eu falo, que isso, Vasti? Aí não, varão. Está ferindo a honra. Competições internas. Ei, você está casado aí? Levanta a mão da sua esposa, do seu marido. Por favor, não quero desavença entre os casais não, viu? Sabe o que a Bíblia diz quando vocês começam a competir? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Competição dentro de casa. Um quer andar na frente do outro. A Bíblia mandou a mulher ser adjuntora, andar do lado. Parece que se um vencer, descredibiliza o outro, meu irmão. A Bíblia diz, é melhor ser dois do que um. A Bíblia não chamou você para vencer sozinho, marido. E nem você, mulher, para vencer sozinha. A Bíblia mandou vocês dois vencer junto. Quantos casamentos, meus irmãos, levam-se quedas e tombos por causa de brigas? Mês passado você comprou isso sem me avisar. Esse mês eu vou comprar. Que isso? Olha o SPC batendo na porta. Esse que estou tendo a visão do SPC chegando na tua caixa de e-mail. Brigas, dissensões entre casais. Você foi na casa da tua mãe domingo passado, agora eu vou na casa da minha mãe no outro domingo. Meu Deus do céu, por que não foi os dois na casa da sogra? Por que não cede quando um não quer, dois não? Briga, irmão. A Bíblia diz, o que dois ligaram na terra é ligado no céu, mas o que dois desligaram na terra é desligado no céu. Por que muitos casais não rompem ministerialmente, financeiramente, ou, sei lá, em qualquer outra área? Porque tem desacordo. Briga dentro do palácio. Um pensa numa coisa, outro faz para competir. Está comigo ou não está? É o que dá ruim. Olha como que a palavra ela é bem eclética na sua exegese dela, na sua aplicação, melhor dizendo. Ferir a honra também é perder a coroa. Ei, lembra do que a Bíblia diz? Guarda o que tu tem para que ninguém tome a tua. Uma briga dessa, uma rivalidade dessa aqui, o que vai acontecer? O rei vai descredibilizar
a Vasti, quase sai Esther de novo, a Vasti, e a Vasti não vai se assentar mais no trono e também vai perder a sua coroa. De uma forma espiritual, perdendo a coroa, a Bíblia diz que coroa é salvação, a Vasti vai perder a sua credencial do reino, automaticamente para a gente nos nossos dias, disputas podem me tirar a salvação. Sair do palácio é perder a salvação, irmãos. Sair do reino é perder a salvação, sim ou não? Agora pergunta o quê? Quantos de nós ocupamos o lugar de Vasti? Pastor, mas qual o lugar que ela ocupou? O lugar fora do trono. Quantos de nós estamos fora da órbita? Se a Terra tivesse o Sol distante da Terra, um pouco para cá, um pouco para lá, nós estaríamos ou queimados demais, ou incendiados demais, tanto do Sol quanto da Lua. Quantos de nós não estamos no eixo que Deus quer que a gente esteja? Quantos de nós estamos caminhando com as nossas próprias forças, não estamos caminhando com a força do Espírito? A Bíblia diz, não é por força nem por violência, é pelo Espírito. Enquanto de nós, irmãos, estamos aqui igual Esther, fora do trono, ou seja, Deus me colocou para governar, Deus me colocou para liderar, mas eu não quero por quê? Porque eu estou machucado. Quantos de nós, irmãos, não estamos cumprindo chamadas que Deus fez na nossa vida? Quem crê que Deus te chamou, todo mundo levantou a mão, levanta de novo agora. E por que você não está exercendo o que Deus te chamou para fazer? Porque você está igual o Vasti, fora do trono. O rei chamou ela para ir para onde? Diga, no trono. O rei está sentado, seus súditos espalhados pelo salão. À direita havia um trono vazio. E uma coroa era dada para ela pôr a cabeça e o trono para ela assentar-se. E ela nega isso tudo. Por causa de quê? De birra. Por causa de quê? De remorso. Por causa de quê? De competição. Por causa de quê? Por causa de uns seguidores que estavam seguindo aqui atrás dela. Ela falou, vamos lá meninas, quem está comigo aí? Eu tô, Vasti, pode fazer que eu estou contigo, eu te apoio. As más companhias corrompem os bons costumes. Fica ouvindo quem está te aplaudindo pelo erro. Fica te ouvindo. Está errando e tem gente dizendo, não, é isso aí mesmo, vai lá, não dá o braço a torcer não. Dá, meu irmão, a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Qual a sua ocupação, irmão? Qual a sua ocupação? O que eu quero dizer com isso? Qual a sua responsabilidade em casa? Repete comigo bem alto. Qual é a minha responsabilidade na minha casa? Quem é casado, levanta a mão. Quem vai casar, levanta a mão também. Já está orando pelo seu varão? Você tem que orar. Do jeito que você orar, Deus vai enviar um assim naquele perfil. Amém, pessoal? Sim ou não? A mãe da Carilane está assim, ó. Tu viu tua mãe balançando a cabeça? Vou orar. O que está acontecendo, Jesus? Qual a minha ocupação? Ou seja, a minha responsabilidade da minha casa? Mulher, irmãos. Será que as mulheres aqui têm cumprido o papel de mãe e de esposa? Você pediu um marido, pediu ou não pediu? Se pediu ou não pediu? Você está de mal com o teu marido ou não? Você que vai dormir no sofá hoje. Quem pediu o marido aqui, levanta a mão. Se não levantar agora, eu vou falar, tá brigado, vou mandar ficar de pé. Quem pediu o marido, levanta a mão lá em cima. Você já leu as letras pequenininhas? Vai ficar com o controle na mão, vendo televisão. Vai dizer poucas palavras. Vai jogar a toalha molhada na cama. Vai ter o grupo do futebol. São letrinhas pequenininhas. Você pediu o marido, não pediu? Ele veio do jeito que você quis? Não, por quê? Porque ninguém é igual a ninguém. A graça do casamento é um antônimo. Ele é contrário de tudo que eu pedi. Quando é melado demais, irmão, dá ruim. E quando é compatível demais, você fala assim, gente, eu não vou ter nem luta nesse casamento. Poxa, meu pastor está tão em paz. Ai. Está comigo aí, não? Ai, Jesus do céu. Qual é o papel seu, mulher? Qual é o papel de Vasti? Teve uma seleção entre muitas meninas. Você casou com esse cara barrigudo?
Entre muitas meninas, você foi escolhida para estar do lado dele. Isso foi uma dádiva. Deus te entregou um presente. Você pode olhar para ele e falar: é verdade? Talvez você não valoriza porque ainda não perdeu o trono, e nem vai perder. Porque que existe de mulheres, irmãos, que meteram bronca e hoje falam assim: o erro foi meu. E do outro lado também, homens também. Você imagina, o capítulo 1 é o único capítulo que fala de Vasti. Capítulo 2 não menciona o nome dela. Capítulo 3 não tem o nome dela. Capítulo 4 não tem o nome dela. Capítulo 5, nem o 6, nem o 7, nem o 8, nem o 9, nem o 10. A história de Vasti só foi até ali. Imagina Vasti: poxa, meu nome podia ficar num reinado, né, perpétuo, um legado. Mas não ficou por causa de quê? Porque não deu valor ao marido que tinha. Ah, mas espera aí, pastor, você está fazendo um culto somente para os homens? Não, minha irmã, espera aí, sossega aí. Olha para o seu marido, fala assim: você tem cumprido o seu papel na minha casa? Casa, comida e roupa lavada? Cadê as mulheres, gente? Pergunta para o seu marido, fala para ele: ô mozinho, bem carinhoso, fala: e aí, negão? Se o cara for branco, está ferrado. Fala: mozão, você tem cumprido o papel na minha casa? Se ele não tem cumprido, fala assim, bem de lado assim, ó: está faltando muita coisa. Quantos de nós, irmãos, oramos e lutamos pela esposa e a mulher que Deus nos deu? A Bíblia diz: quem acha uma mulher achou uma coisa boa, Provérbios 18, 22, e alcançou a benevolência do Senhor, irmãos. Irmão, mulher você acha em cada esquina, agora a esposa não. Esposa é algo seleto. Quando você quer casar, você faz uma peregrinação, você faz uns parentezinhos, vendo qualidades e defeitos da pessoa. Você não casou com uma mulher apenas. Mulher é a parte feminina, sexual para muitos homens. Você casou com uma esposa. O que é esposa? Adjuntora, auxiliadora, cooperadora. Manda os teus filhos, osso do teu osso, carne da tua carne, sangue do teu sangue. Inseparável. Quantos de nós aqui, marido, não temos cumprido o nosso papel? Quantos de nós, irmãos? Olha a responsabilidade que a palavra hoje nos traz. Quantos de nós temos sido fracos no nosso papel? Simples fato de você não ser o provedor da sua casa, você já é um homem fracassado. Pastor, as portas estão fechadas, mas os sinais de trânsito estão abertos. Não, porque eu tenho que ganhar muito, começa com pouco. Seja humilde. Não, porque eu estudei. Problema, é uma fase. Vai se encurvar, vai se humilhar. Deus está querendo falar contigo. No mínimo um pai de família, o cara sem profissão, ele consegue levar para casa 150, 200 reais num dia, encarando um sinal, vendendo alguma coisa. Mas não quer ficar em casa com o controle na mão, dizendo: ninguém me ama, ninguém me quer. Ô vida, ô céu, ô Botafogo perdeu, tá vendo? Aí não, varão. Quantos irmãos, homem, estão à mercê? Talvez esteja falando aqui, você não sabe. De manhã eu cheguei para uma jovem, estava ali, e ela estava num lugar que eu nunca vi ela. Aí eu passei, cheguei até aqui, aí eu voltei tudo, rebobinei a fita, voltei e falei: cadê o teu marido? E ela: estamos separando. Eu já chamei um pastor, chamei outro, falei: vamos correr atrás desse candango, vamos jogar o laço nele, traz ele para cá, vamos pegar uma perna de... Chamei ele para cá para a gente conversar. Casou aqui, cara. Casou aqui. Quantos irmãos marido não tem cumprido a palavra de provedor? Quantos maridos não têm sido pai? Ontem nós fomos num evento, num show da Disney, para criança, irmão. A minha esposa falou: eu quero ir. Ano passado eu não fui, falei: vou lá. Quando eu cheguei, meu irmão, cheio de criança, de 6, 7 anos, eu falei: Bárbara, é show de criança. Ela: eu sei. Eu falei: e tu me chamou para cá para isso? Eu logo vi que o Gabriel também ia. O Gabriel falou: pai, posso não ir? Eu falei: tá. Eu falei: pô, o Gabriel não me passou a fita, cara. Cheguei lá cheio de criança, mas eu chorei, sabia? O ginásio estava lotado de crianças e elas cantando: livre sou. Eu vi tanta pureza. Aí entrou a Moana, aquela menina morena, entrou a Moana, aí entrou um bichinho que está na moda aí agora,
Isso, como que é o nome? Estilingue. É o quê? Não entendi. Um só. Ninguém quer falar. Qual o nome? Estite. Quase estermatite. Estite. Aí entrou também o estite. Aí as crianças quase. Falei, segura elas das arquibancadas. Parece que é jogar lá embaixo. Aí entrou a Minnie, entrou o Mickey, entrou a Frozen. Mano, que espetáculo de show. Bonito demais. Que apresentação. No gelo, irmão. Eu chorei. Me senti como uma criança. Por isso que eu estou purificado hoje. Muito bonito, irmãos. Muito bonito. E é bacana demais umas coisas dessas, porque você, né? Fala, caramba, o mundo tem jeito ainda. Imagina investir nessa galera. As mãezinhas, todas elas com a roupa das crianças da Frozen, de personagens assim. Aí o assunto é esse. Chegou uma menina, a Érica está aí não? Do Silvio não? Aí a menina falou assim, um vestido da Frozen ali, está quase R$1.000. Eu falei, mas vende ela. Não vende não, pastor. Eu falei, vende sim. Sabe por quê? Existem pais que levaram as crianças, porque só tem isso domingo. E a única maneira de ele ser presente na vida da criança é comprando aquele vestido. Pais separados que pegaram a filha para ir, a única maneira de comprar o filho, de mostrar que ama, é dando alguma coisa. Sabe qual a melhor maneira que os nossos filhos querem ver que a gente ama eles? Não se separando da mãe deles. Essa é uma prova de amor para os filhos. Esquece a camisa do Flamengo. Esquece. Esquece. Esquece, meu irmão, um tênis novo. Esquece. Esquece um carro. Se os teus filhos verem você amando a mãe deles, ele vai ser apaixonado pelo pai. Está comigo ou não está? Quem crê nessa verdade? É a verdade, irmão. E o que nós filhos, irmãos, peguei nas mulheres, no marido, o que nós filhos? Quem é filho de alguém aqui, meu irmão? Se não levantar a mão, nós saímos da chocadeira. Quem é filho de alguém aqui? Quem mora na casa dos pais ainda? Quem mora? Jesus, tem gente com 40, está na hora de vazar, viu? Está na hora de dar tchau. Está na hora de dar tchau. Irmão, nossos filhos, é teu filho? É teu filho isso aí? Gabriel tem 19 anos. Gabriel está em corte. Gabriel vai para o segundo período agora de uma faculdade. Gabriel está trabalhando. Eu falei para ele esses dias, cara, será que você vai ter que perder isso tudo para você dar valor ao que você tem? Porque os nossos filhos, irmãos, têm um iogurte de 1,5 litro na geladeira, eles botam o bocão e bebem tudo no dia. Quem aqui sofreu lá quando o pai comprava aquele Itambé, aquele tabletezinho assim, de 6? Hã? Quem nunca diluiu num copo, meu irmão, maior e botou açúcar e água? Hã? Os nossos filhos, eles abrem a geladeira e falam, não tem nada? O que é isso? Que ofensa! Me senti ofendido agora. Protesto! Protesto! Eles abrem o guarda-roupa e falam, não tem roupa nenhuma. Nossa época era que chute. Quem lembra que o laço vinha aqui? E detalhe, a mamãe revezava. Um irmão estuda de manhã e o outro estuda à tarde. Para quê? Para um pegar o que chute do outro. Mochila, a mesma coisa. Tiago, vai ficar chateado se eu falar da Bertalha? Não. Tá bonito, Tiago. Tá muito bonito, Tiago. Igualzinho. Ô, Fabão, tu tem quantos anos? 50. O ovo antigamente era sinônimo de pobreza, verdade ou mentira? Sim ou não? Passava o caminhão, a Kombi do ovo, só os pobres iam atrás. Hoje o ovo está em outro patamar. O ovo está igual o dólar, subiram desesperados, assim, já se tornou euro, né? Daqui a pouco o ouro de diamante, não sei o que eu vou comprar. Irmãos, a minha mãe, ela... Tiago, para. A minha mãe, ela... Pensa num braço forte. Minha mãe, ó, 3 ovos. Pá, 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 para fazer o quê?
Omelete, negócio. Jogava na frigideira. Aí ela lá no muro da minha casa tinha uma planta. E ela falava assim: vocês vão ver o que é ser criança forte. Minha mãe ia lá no muro e pegava no pé de bertalha um monte de folha. Sim, mamãe, bertalha, bertalha. E ela jogava naquela omelete. E ela falava: como que vocês vão ficar fortes? Meu Deus do céu, porque foi gordo, forte não. Na nossa época era tanta dificuldade. Hoje você chega em casa, o seu filho fala assim: frango de novo? Eu não gosto de carne vermelha. Está comigo ou não está? Ele abre o guarda-roupa, as roupas secas caem e fala: não tem roupa nenhuma. Pelo amor de Deus, irmão. Eu estudava no Rubem Berta, tinha uma bermuda de tergal, toda espremida. Rubem Berta. E na época não era essa vantagem que a prefeitura dá, não. Vários uniformes, não. Irmãos, a minha mãe não tinha máquina de lavar. Hoje você chega, bota ali no outro dia, estendeu na roda, tá seco. Na nossa época, meu irmão, era diferente. Hoje a galera, os filhos de hoje, irmão, estão igual a Vasti, ferindo o princípio de honra. Eu digo para os meus: aproveita os pais que você tem. Sabe por quê, irmão? Eles vão sentir no bolso quando eles começarem a pagar 300 contos de água no mês. Eles vão sentir no bolso quando chegar a light. Sabe o que eles vão fazer? Hoje eles acordam e deixam o ar-condicionado o dia inteiro ligado. Mas quando for na casa deles, eles vão botar 1h30 por noite. Gelou, desliga. A Esté entra num banheiro, meu irmão, mas fica 3 horas molhando o cabelo. 3 horas. Eu falei: gente do céu, o que tem aí? É carrapato? Jesus do céu. Não sei. É 3 horas debaixo do banheiro, meu irmão. Lá, e o chuveiro não para. Falei de manhã, torna a repetir. Eu sei que o condomínio errou. Sabe quanto veio minha conta de água esse mês? Quem chutar que não veio pro culto de manhã, vou pagar um hambúrguer. Oi? Se você errou, você vai pagar o meu hambúrguer. Próximo. Hã? Oi, peraí. 500, vai pagar o meu hambúrguer também. Um galo fofoqueiro plantou no teu ouvido. 6 mil reais. Eu tô quase caí para cá. 6 mil reais. Eu cheguei já: Esther, você vai pagar essa conta. Aí eu fui lá no condomínio e falei: irmãos, é impossível. Nem encher na piscina de vocês, eu vou gastar isso aqui. Não é possível. Seu carro tem algum vazamento, só se for no umbigo de vocês. Vazamento nenhum. Aí cheguei lá, a menina falou assim: a medição foi errada, seu Carlos, vamos enviar uma nova conta. Eu falei: tá bom, vai voltar os 200 normal, 200 e pouco. Ela: não, deu 1.000 reais. Eu falei: você está brincando comigo? Mas cá para nós, deve ter sido mesmo. Porque não é a casa deles, é a casa do Pai. Então a casa do Pai deixa o computador ligado, deixa o ar-condicionado ligado. A casa do Pai abre a geladeira 10 vezes, né? Os nossos filhos, eles precisam honrar e não cair na ladainha da Vasti. Ferir o princípio da estabilidade. Economizar, valorizar. Imagine esse tempo que nós, pais aqui, muitos de nós, temos condição de projetar os nossos filhos, falando para eles: olha, trabalha, mas a prioridade é estudar. Já pensou ter um pai desse que se fala assim: ó, pode estudar, se estiver estudando não tem problema não, está vendo o futuro. É um princípio a ser honrado e não ferido. Então tem um erro em mulheres, tem um erro em pais e tem um erro em filhos, ferindo um princípio da honra. Por que ferindo o princípio da honra? Porque está ferindo um propósito. Está ferindo o palácio. Tem alguém comigo aí, não? Quem trabalha aqui para alguém, por favor? Quem trabalha para alguém? Quem trabalha numa loja, numa empresa, numa indústria, alguma coisa? Quem é funcionário de alguém? Quem é patrão, levanta a mão. Os empresários cheios de dinheiro, é isso aí, levanta a mão. Ei. O quanto você orou para entrar nesse trabalho? Pensa numa coisa horrível que eu não suporto. É alguém desempregado, vai lá e fala: Deus abriu uma porta, 6 meses de salário, e fala: esse trabalho está me sugando demais. Não era assim quando você entrou. Eu falei: pastor César, hoje eu tive 56 funcionários.
Já peguei funcionário que no primeiro dia de entrevista, eu paguei conta de luz e fui no mercado que era em frente à loja fazer uma compra para ela. Essa funcionária que eu paguei a luz, fiz uma compra no primeiro dia de entrevista, reconciliei com o marido, estava desviada, foi a primeira que me colocou na justiça. Tem mais, quer escutar mais um pouquinho? Ô pastor, meu pai está morrendo de câncer, ele precisa fazer uma cirurgia urgente, tem que pagar o anestesista e tudo. Toma aqui, minha irmã, pega o meu cartão, vai lá depois, a gente resolve. Faltou o trabalho, ligando, o celular não atendia, etc e tal. Quando eu fui perceber, chegou uma carta dizendo que eu mandei ela embora justa causa. Eu falei, cara, que isso? O caixa dela vivia faltando, o caixa nunca batia, me roubou esse tempo todo. Eu falei, cara, preciso juntar provas. Peguei o histórico do cartão de um ano e pouco, achei a compra dela. Liguei para a compra, clínica de estética. Princípios. Você deve estar fazendo isso com o teu patrão, que abriu uma porta para você e tem alimentado a sua mesa. O simples fato de você não ter motivação para trabalhar é ferir o princípio de honra no seu trabalho. O simples fato de você chegar atrasado é ferir um princípio de honra. Se não está satisfeito, peça para sair. Faça um acordo, seja homem. Estou com um jovem ali atrás, hoje está trabalhando para a igreja. O Renan está ali. Renan trabalhou 3 anos numa empresa. Eu falei, Renan, técnico de refrigeração. Eu falei, cara, vem servir a igreja. A gente paga você aqui, pediu para sair. Eu falei, Renan, tenta fazer um acordo só assim no teu fundo não fica preso. Ele falou, pastor, ele não quer. Teve hombridade, foi lá e pediu, assinou a carta de demissão, está trabalhando com a gente. Você acha que Deus não vai honrar a vida dele? Você acha que ele manteve porta aberta, irmão? Manteve porta aberta, sim. Quantos irmãos foram recuperados aqui, no âmbito espiritual, chegaram aqui zero de Bíblia, chegaram aqui todo arrasado, e sai, meu irmão, descarando tudo, sai escatarrando tudo, meus irmãos. Nós somos especialistas em quebrar princípios, ferimos honra a todo momento, seja na igreja, seja na família, seja no nosso trabalho. Precisamos mudar o nosso conselho, ou seremos um espelho de Vasti no século de hoje. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Quem está vivo aí, levante uma das mãos. O que você tem feito com essa vida que Deus te deu? Primeiro, vontade de morrer, vontade de suicidar, já é um princípio que está ferindo a honra. A vida é de Deus. Desistir da vida é um princípio, você está ferindo a honra. Quando de nós, irmãos, não temos dado valor à nossa vida, temos feito vexatória da nossa vida. Estava olhando, comecei a seguir ontem no Instagram uma menina que me marcaram, alguém ouvi. A menina, ela é tetraplégica, só mexe daqui para cima, braço e cabeça, tudo. E ela falou uma frase que eu falei, cara, vou seguir isso aqui, porque isso aqui tem muito Deus. Nem vi se era cristã nem nada, mas muito simples. Ela tem edificado a vida de pessoas. Ela falou assim, olha como que eu era, muito bonita. Ela mostrou uma foto, tudo de corpo, com short, com biquíni, tudo, muito bonita de corpo. E ela disse assim, eu nunca tive satisfeita, achava que a minha perna era fina, achava que não tinha cintura, achava isso, aquilo, tudo outro. E hoje eu estou aqui, sem nada, não mexo nada. E qual o segredo? As pessoas perguntam, como é que você faz para viver? Você era tão, acelerada, e hoje você está aí. Ela resolveu lançar no mar do esquecimento o que não funciona mais, e só tem se alegrado com aquilo que funciona. Ela disse que as motivações daqui para cima mantêm ela viva, e ela prefere anular daqui para baixo. E daquilo que ela tinha como estética, como uma nobreza dela, uma bela de um par de coxa, um belo par de bumbum e tudo, hoje ela mostra-se no vídeo e fala, olha a minha perna, não tem músculo, não tem nada, cheio de celulite. Olha como é que eu estou hoje. Irmãos, quantos de nós temos desfavorecido a vida, porque algumas coisas na nossa vida pararam de funcionar, e a gente fica parado naquilo que não está funcionando, e esquece daquilo que está funcionando. Apesar da sua vida não estar talvez na melhor fase, mas você está com vida, você está recuperando, você está respirando. Quantas pessoas estão acamadas, quantas pessoas estão sentenciadas, enfadadas à morte, quantas pessoas estão agora em suicídio, quantas pessoas estão agora em UTI, CTI, quantas pessoas estão agora enfiando o pé pela jaca em bebida, em droga. E olha onde você está, às 7h52 da noite, meu irmão.
Olha para aquilo que você tem. Valoriza o que você tem. Ah, mas eu perdi muito, mas olha o quanto você tem ainda a recuperar. E o simples fato de ela mexer braço, mexer cabeça, e falar, e pensar, e raciocinar, ela disse que está feliz. Eu senti verdade no que ela passou. Os vídeos dela são verdadeiros. Ela diz assim: hoje eu encontrei o significado da vida, que antes não tinha. Sempre ficava procurando uma cirurgia, procurando alguma coisa, estava insatisfeita com o meu corpo, e hoje eu não tenho nada do que eu procurava, mas encontrei a razão da vida. Tem alguém comigo aí? Não? Por favor, dá um glória a Deus no seu lugar aí, cara. Quantos de nós temos ferido o princípio da honra? Quantos de nós estamos ausentes do reino? Quem crê no reino de Deus? Só crê no reino de Deus? Crê ou não crê? Sim ou não? Quantos crê? Ontem eu vi o Enéas, irmãos, aquela mente fabulosa do Enéas, dizendo, o Pedro Bial perguntou para ele: e aí, você é ateu? Ele falou: eu ateu? Tá doido? Quando ele parou para estudar a ciência, os astros, o planeta Terra, tudo, ele falou: é muita inteligência. Você já viu o estudo do globo ocular? Quantos fios tem no seu globo ocular, nos teus olhos, para que você possa enxergar? A tua frequência cardíaca, irmãos, o teu pulmão se enchendo de ar, o teu coração bombeando, pelo amor de Deus, tem um Deus lá em cima que é perfeito, é perito. Deus existe, igreja. Sim ou não? Então, se Ele existe, por que não obedecer ao reino? Se nós estamos aqui, alguma coisa nos atraiu, meu irmão. E por que não ser leal a esse reino? Já que a gente crê e devota horas para Ele, dias da semana para Ele, por que não obedecer, irmão? Seria um passatempo. Isso aqui não é um joguinho de passatempo, onde você vai acertar algumas coisas e errar outras, irmão. Isso aqui nós estamos nos relacionando com a eternidade, meu irmão. Quem crê no reino de Deus? Levanta a mão quem crê no reino de Deus. Pergunta: o que você tem feito para o reino? Está igual o Vasti? Eu creio no reino, estou no reino, mas estou omissa no reino. Quando o reino chama, você diz não. Eu vou fazer convite para aceitar Jesus hoje. Está comigo aí? Não? Eu vou perguntar: quem quer sentar no trono hoje? Se você disser não, você é uma cópia da Vasti. É uma cópia da Vasti. Me dá uma cadeira aqui, por favor, Thiago. Me dá essa cadeira aqui. Puxa, irmão. Obrigado. Está até reservado para você, ó. Até reservado. Quantas pessoas vier, vou colocar sentadinho aqui, vou mostrar para Deus. Deus, ó, não são Vasti, são Esther. Está aqui. O que está escrito aqui? Toca na pessoa do seu lado, fala para você. Mais uma vez, quem crê no reino, que não seja de palavra, seja de atitude. Qual o chamado que você não tem obedecido? Quem Deus chamou para fazer alguma coisa, o teu espírito diz isso para você. Quem foi chamado para fazer alguma coisa? Agora, quem foi chamado e não está fazendo, faz assim, ó. Olha quantas pessoas. Você crê tanto no reino, mas não obedece. É igual o rapaz que teve um sonho, tudo certinho, mas não é capaz de cumprir o sonho. Olha que teatro maneiro, cara. Olha só, que bacana. Ô André, bota mais luzes que vai ter muitas cadeiras aqui. Qual o chamado que você não tem obedecido? Está disputando com o rei? Talvez você está igual o Jonas. Pergunta por quê? Deus fala: vai para Nínive. Você está indo na direção contrária, para Jope. O negócio é estar onde Deus mandou você estar. A grande questão dessa noite é fazer o que Deus mandou você fazer. E todo nível de obediência traz ordem. Ordem é a garantia do trono da coroa. Verso 13, terminando. Então o rei consultou os seus sábios, que entendiam das leis, dos costumes dos persas, qual sempre pediam conselho. Seus nomes eram Carsena, olha aí mais opiniões para vocês: Carsena, Setar, Adamar, Tarsis, Meres, Marcena, Memucam. 7 nobres da Pérsia da Média tinham acesso direto ao rei e ocupavam os cargos mais altos do seu império. O que deve se fazer? O rei perguntou com a rainha Vasti. Perguntou o rei: de acordo com as leis, qual o castigo para uma rainha que se recusa a obedecer a ordem do rei, transmitida pelos eunucos?
Presta atenção no verso de número 16. Memucã respondeu ao rei e os nobres: a rainha Vasti ofendeu não somente o rei, mas também todos os nobres cidadãos da província do império. A rainha Vasti não ofendeu somente o rei, ela também ofendeu os nobres, os cidadãos das províncias do império. Atenção, aspas, presta atenção. Mulheres, baixa só um pouquinho, Beto. Mulheres de toda a província começarão a desprezar o marido quando souber que a rainha Vasti recusou comparecer diante do rei. Lembra? A Vasti está aqui, centenas ou milhares de mulheres atrás dela. Vem o eunuco, diz o rei, mandou te chamar. Prepara a coroa que ele quer que você se apresente. Não vou. Esse fato da Esther não ir, todas as mulheres estão olhando e está dizendo: Vasti, desculpa, a Vasti está aqui, as mulheres estão olhando. E esse fato de ela estar aqui batendo a perna dizendo que não vá, o que as mulheres vão fazer para os maridos quando chegarem em casa? Eu sou exemplo da minha pastora, eu sou exemplo da minha líder, eu sou exemplo da minha rainha. O que os sábios derem entendimento ao rei? O rei, o senhor é o rei. Se o senhor não pesar a mão, se o senhor não tomar uma sentença, imagine como estarão as famílias. Você consegue entender agora todo o contexto? Que não é um contexto que o rei está de vexatória nem nada. Tem alguém descredibilizando, disfarçadamente, mas descredibilizando o reino, negando o reino, negando o chamado, negando a submissão. São mensagens que englobam o texto. Agora o texto diz assim: antes de terminar esse dia, verso 18, as esposas dos homens nobres que estão lá na festa do rei em toda a Pérsia e os medos saberão que a rainha fez e começarão a tratar o marido da mesma forma. Haverá grande desprezo e indignação sem fim. E aí? Olha para sua esposa, marido, diga assim: você é exemplo lá em casa. Olha para o seu marido, diga: você é exemplo lá em casa. Se ele não é, diga: você deve ser exemplo na minha casa. Quando nós olhamos esse texto e vemos que uma decisão de uma mãe, uma decisão de um pai reflete diretamente na decisão do reino dos filhos, a gente é responsável por uma geração sem mesmo querer. Se você tomar uma decisão errada, se você beber na frente dos teus filhos, qual a idade dela? 4, 5 anos. Se esse pai beber na frente, a neném vai entender que bebida é bom. Mas o pai vai dizer assim: minha filha, com todo respeito, senhor, faz o que eu digo, não faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Vai adiantar para ela? Não, por quê? Filho sempre quer imitar o pai. Não adianta querer o bem da sua família se você não provoca esse bem. Não adianta pedir que os teus filhos entrem no caminho se você mesmo não está caminhando. Não adianta. Aqui não é penitência, irmãos. Aqui nós não rogamos terço. Ei, você vai para a igreja, ora por mim. Você não tem boca? Vem orar você. Está comigo ou não está? Olha os conselhos que os sábios dão. O senhor precisa tomar uma postura. Agora você imagina o plano seleto. Estou voltando na mensagem para terminar. O plano seleto que a rainha Vasti teve para entrar na cadeira de rainha. Pagou um preço grande, não pagou? Ser casado, estar no reino, é quase pisar em ovos. Por isso que Paulo vai dizer: somos entregues à morte todos os dias. Porque a gente é muito observado. Eu já falei várias vezes para vocês aqui. Existem aviões pousando agora e aviões decolando. Não são notícias, mas cai. Boeing, vem lá o número e a descrição dele. Porque escândalos falam mais do que os teus acertos. Quais notícias que mais vendem? São notícias boas? Não. Qual notícia que lota a página? Coisas ruins, fofoca e tudo mais. A Bíblia diz: ai daquele por quem vieram os escândalos. Aparentemente o escândalo te promove, mas vai ter um preço alto para isso. Está comigo ou não está? E agora vamos se lançar aqui um conselho. Agora aperte teus cintos. Verso 19. Portanto, se parecer bem ao rei, sugerimos que publique um decreto real. Lembrando, esse decreto não foi achado na lei dos medos e dos persas, ou seja, não tinha nenhuma sentença, porque nenhuma rainha em toda a Pérsia havia tido tamanha proeza de abandonar o rei. Não havia uma lei para essa. A lei foi criada porque a Vasti inaugurou uma desonra. Não é possível. Não é possível. Então se criaram uma lei. Portanto, se prepare bem, se parecer bem ao rei, sugerimos que publique um decreto real.
uma lei dos medos e dos persas que não pode ser revogada, ou seja, criaram uma lei nova. Criaram uma lei nova. Exterminará, e essa lei não pode ser revogada, e ela determinará que a rainha Vasti seja expulsa para sempre do rei Xerxes, e que o rei escolha outra rainha digna para substituir o lugar dela. Olha para a pessoa do seu lado e fala: Deus te chamou, mas Ele pode substituir você. Eu fico olhando na Bíblia chamada uma mulher Abigail. Qual é o nome da mulher? Abigail tinha um marido bravo. O cara era mau, o cara era estúpido. Davi, numa das suas fugas, foi se alojar perto da casa de Abigail. O cara descratou Davi. Davi falou: manda, foi lá com seus guerreiros, falou: me dá pão, me dá alguma coisa para comer. O cara teve a coragem de ir contra Davi, de desbravar Davi. A Bíblia diz que Deus causou um mal súbito nesse homem, interrompeu as veias dele, o coração parou, ou seja, deu uma crise nesse homem, ele morreu. E a mulher, que era tão doce e boa, que tratou Davi com toda descreza, Davi pegou ela para ser mulher. Maridos maus Deus mata e dá a mulher a outro. Mulheres más Deus também mata para dar outra mulher digna a esse homem. Está comigo aí? Talvez o teu mal é bater. Não fazer o que é certo já é um mal. Sim ou não? Estamos fugindo da parte da Bíblia, irmãos? Fazer o que o coeficiente que manda para a gente fazer. E a Bíblia diz: portanto, se parece bem ao rei, sugere que publique um decreto real na lei do Medos Persas, que não pode ser revogado. Determinará que a rainha Vasti seja expulsa do seu reino para sempre, e que o rei Xerxes escolha outra esposa e outra rainha digna, mais digna que ela. Vocês levantaram a mão dizendo que Deus te escolheu, sim ou não? Mas está cumprindo o que Deus quer? Deus pode te arrancar. Tem sido bom pai? Sabia que Deus pode dar um pai de verdade para os teus filhos, lhe tirando dessa vida? Eu acredito na salvação de Deus. Eu acredito que Deus é capaz de colocar numa cama, tratar você, levar, mas dar uma vida de paz para a tua família. Qual é o conceito da mensagem de hoje? Valorize aquilo que Deus te deu. E o conselho foi: descredibiliza ela. E eu quero dizer para você uma coisa: pergunta o quê? A fila anda. Quem está parado é você. E outra coisa: ninguém é insubstituível. Se você não quer ser boca de Deus, Deus vai levantar outro para falar em teu lugar. Lembra? Se os filhos não falarem, as pedras vão clamar. Você não é a melhor pessoa. Saul falou: eu tenho postura de rei, tenho experiência de rei. Mas Deus do céu falou assim: mas não tem um coração que eu preciso. Boa noite. Sai Judas, entra Paulo. Sai Saul, entra Davi. Sai Vasti e entra Esther.